Olá, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre por que estudar, ler e escrever literatura infantil e juvenil. A literatura infantil, tal como a conhecemos hoje, ou seja, com um número significativo de escritores dedicados exclusivamente a esse gênero, um sólido mercado editor e um crescente público leitor, começou a se desenvolver em todo o mundo no final da Segunda Guerra, em 2 de setembro de 1945, com a criação do IB, International Board on Books for Young Peoples. Naquela época, acho que tenho aqui um material sobre o IB, deixa eu postar para vocês, pronto. Aí vocês têm dois pôsteres do IB, né? E naquela época, o que se imaginava era que o incentivo à literatura infantil poderia transformar a sociedade. O que se esperava era que a literatura atuasse como uma ferramenta para se construir a paz. A literatura educaria as futuras gerações para um mundo melhor, bem distante da esquizofrenia do nazismo e de outros ismos que floresceram na época, como o fascismo, o comunismo, e que deixaram milhões de mortes em seu rastro. Um mundo onde livros não fossem queimados, como podemos ver aqui nessas fotos que eu vou mostrar aí para vocês, vejam. Essas fotos são de queimas de livros na época da Alemanha nazista. Então, um mundo onde livros não fossem queimados, levando aqueles que seriam os homens do futuro a desenvolver um comportamento pacífico, de respeito ao próximo, especialmente em relação às diferenças. De certa forma, essa ideia permanece ainda hoje. Muitos escritores, pais e professores acreditam que a literatura infantil tem como objetivo construir pessoas melhores. No Brasil, essa visão formativa de literatura infantil produziu bons textos, como os textos de Monteiro Lobato. Para todos aqueles que tiveram o privilégio de ler Lobato na infância, Reinações de Narizinho, A Chave do Tamanho, História do Mundo para Crianças, O Minotauro, Os 12 Trabalhos de Hércules e as outras obras, que são muitas que Lobato escreveu para crianças, essas obras são inesquecíveis. Em A Chave do Tamanho, por exemplo, que é um livro que era muito querido meu na infância, o Monteiro Lobato vai falar exatamente do pós-guerra. A Emília, muito angustiada de ver a matança que aconteceu durante as guerras, ela resolve desligar a chave da guerra da humanidade. Então ela fala, bom, deve ter uma casa onde todas as chaves da humanidade ficam guardadas, deve ter uma chave da guerra. E ela então cheira o pó de pirlim-pim-pim, eles viajavam com o pó de pirlim-pim-pim, e ela vai para essa casa das chaves. E lá ela não sabe, é uma casa cheia de chaves, né? Daquelas chaves de ligar e desligar, que nem da energia elétrica. E ela fica pensando qual será a chave da guerra. Então ela resolve brincar de unidunité, vai em uma chave, baixa aquela chave e aquela chave é a chave do tamanho. É um livro sensacional, um livro muito interessante em que o Monteiro Lobato vai mostrar como o homem, seja grande, seja pequeno, ele continua homem com todos os seus problemas, ele não muda.
muito facilmente. É a mesma história, assim, a mesma mensagem do livro As Viagens de Gulliver, onde a humanidade gigante, ou a Nanzinha, na verdade vai reagir com todas as misérias humanas, as mesquinharias humanas, as mentiras, as desonestidades. Então é isso que o Monteiro Lobato vai abordar nesse livro A Chave do Tamanho. Bom, com os seus livros, Lobato desejava educar as crianças, mas educar por meio de questionamentos que colocassem em xeque antigas verdades históricas, verdades culturais e sociais. Lobato escreveu grande parte de sua obra inspirado pela amizade com o educador Anísio Teixeira, que nasceu em 1900 e morreu em 1971. O Anísio Teixeira ele foi o difusor no Brasil das propostas da nova escola, que essas propostas enfatizavam a reflexão e a capacidade de julgamento e escolhas na construção do intelecto infantil. Teixeira, o Anísio Teixeira, afirma: sou contra a educação como processo exclusivo de formação de uma elite, mantendo a grande maioria da população em estado de analfabetismo e ignorância. Choca-me ver o desbarato dos recursos públicos para a educação, dispensados em subvenções de toda natureza e atividades educacionais sem nexo, sem nenhuma ordem, puramente paternalistas ou francamente eleitoreiras. Talvez vocês não saibam disso, mas muitas fogueiras foram alimentadas com as obras de Lobato. O termo fogueira, quando eu digo fogueira, não é metáfora, não, era fogueira mesmo. Algumas escolas religiosas, ofendidas com algumas referências que Lobato fazia de forma irreverente pela boca de Emília, que era a criaturinha mais irreverente do sítio do Pica-Pau Amarelo, e ela então questiona a Inquisição, questiona uma série de atitudes históricas da Igreja Católica, e algumas escolas resolveram fazer nos seus pátios grandes fogueiras com livros de Monteiro Lobato. As ideias libertárias do criador de Emília sempre incomodaram os que não aceitam formas diferentes de pensar o mundo. Desde a criação do IB, o Instituto de Livros para Crianças e Jovens, grandes obras foram escritas, especialmente para o público infantil e juvenil. Mas, ao lado de alguns textos de qualidade, muitos textos inexpressivos foram escritos e ainda são escritos com o rótulo de literatura infantil ou de literatura juvenil. Entre essas obras, encontramos livros de boas maneiras e de idealização no comportamento escolar, livros que criticam a criança que é muito tagarela ou a criança que é muito dispersiva, então fazem críticas, né? Livros que vão tentar formatar a criança dentro de um formato, não é? Aceito pela escola. Livros comemorativos relacionados ao Natal, à Páscoa, aos feriados nacionais, dedicados a personagens históricos como Tiradentes e Santos Dumont, que eles são encomendados pelas editoras aos escritores que fazem parte do grupo de escritores de uma editora. Livros inspirados pelo politicamente correto
escritos para atender modismos culturais ou ideológicos, coisas que daqui a 50 anos, 40 anos terão caído, já não, nem mal serão lembrados, coisas assim. Boa parte da indústria editorial considera a literatura infantil um produto fácil. Alguns acreditam que, para criança, qualquer coisa serve. É só botar um bichinho, um garotinho, um diminutivozinho, uma ilustração legal, bem coloridinha e por aí vai. Mas podemos realmente dizer que tudo o que é publicado como literatura infantil é realmente literatura? Então, o que caracteriza um texto como literatura destinada a crianças e jovens? Peter Hunt, no terceiro capítulo do seu livro, Crítica, Teoria e Literatura Infantil, ao tentar estabelecer as diferenças entre a ficção escrita para adultos e destinada às crianças, ele cita o Miles McDowell, que é um autor um pouco conhecido e que define os livros infantis a partir de algumas de suas características mais comuns. Então, o McDowell, citado pelo Hunt, afirma o seguinte: os livros para criança geralmente são mais curtos, tendem a privilegiar um tratamento mais ativo que passivo, com diálogos e incidentes em lugar de descrição e introspecção. Protagonistas crianças são a regra. As convenções são muito utilizadas. A história se desenvolve dentro de um nítido esquema moral que grande parte da ficção adulta ignora. Os livros para criança tendem a ser mais otimistas que depressivos. A linguagem é voltada para crianças. Os enredos são de uma classe distinta. A probabilidade geralmente é descartada. E pode-se ficar falando sem parar em magia, fantasia, simplicidade e aventura. É uma forma bem cruel, não é? De falar sobre literatura infantil, e a gente fica tentado a contestar algumas dessas alegações. Vamos fazer isso? Vejamos. Ele fala em textos mais curtos, mas as coleções de Harry Potter, Percy Jackson, a série O Senhor dos Anéis, os 2 volumes de Os 12 Trabalhos de Hércules, de Monteiro Lobato, todos são textos de boa extensão e agradam crianças e adultos. Vejamos ainda livros fininhos para crianças de poucas páginas e Reinações de Narizinho, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, A Invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick, também não poderiam ser considerados textos curtos. No item protagonistas crianças, será que isso é uma regra? Será que livros infantis sempre têm protagonistas crianças? Então vamos lá. Na novela O Castelo Animado, deixa eu colocar aqui para vocês, que eu esqueci de passar uns slides. Aqui é o do Harry Potter, estão vendo? Aqui, Narizinho, tá? E agora o que nos interessa, o Castelo Animado. O Castelo Animado é uma novela de Diana Jones, uma escritora inglesa. O protagonista da Diana Jones
ele está escrevendo a sua tese de doutorado sobre magia, mas é uma tese de doutorado, portanto, não é uma criança, já é um pós-graduado. No mínimo, ele tem 25, 24, 25, no mínimo anos, 26 anos. Esse texto de Jones foi recriado por Miyazaki em forma de anime e está disponível no Netflix, com o mesmo título do livro em inglês, O Castelo Animado. Eu recomendo, é um anime muito, muito bonito. Foi baseado no livro, mas todo mundo diz que livro é melhor que filme. Aqui, no caso, Miyazaki ele é tão genial que ele pegou o livro da Diane, que tem umas coisas legais, tal, mas não é um grande livro, e transformou num grande filme, num belíssimo filme. Bom, vale a pena ver, viu? Normalmente, nas minhas aulas de literatura infantil juvenil, meus alunos assistem comigo O Castelo Animado, o que é sempre um prazer, porque eu adoro esse filme, revê-lo é sempre muito prazeroso. Um outro texto, não é? Um outro texto em que o protagonista não é uma criança, é um livro infantil de um autor que trabalha com textos infantis, que vocês talvez conheçam, que é o Michael Ende. Ele é autor de um livro chamado A História Sem Fim, que também virou filme, tá? Entre outras, muitas obras, ele também tem os livros de Momo e os Senhores do Tempo, tem muita coisa boa, o Ende. E ele escreveu essa obra-prima, essa coisa belíssima, que é o Teatro de Sombras de Ofélia. A protagonista é uma velhinha, mas bem velhinha. Deve ter uns 90 anos a Ofélia, uns 80 e tantos anos ou mais. E além do texto encantador do Michael Ende, vocês têm lá aqui na pontinha, estão vendo a capa, Teatro de Sombras de Ofélia. Ele é ilustrado por um artista extraordinário chamado Friedrich Heckelmann, que ilustrou todo esse livro. São muitas ilustrações, cada página é uma ilustração, cada página é um deslumbramento. É muito, muito bonito esse livro do Michael Ende. Bom, então, ao lado das muitas tentativas de definição do que se poderia chamar de literatura infantil e juvenil, há um escritor norte-americano, o John Townsend, também não é muito conhecido, que, ao tentar definir literatura infantil no contexto da contemporaneidade, ele afirma de forma bem pragmática que um livro infantil é aquele que figura na lista de infantis de uma editora. Bom, por mais superficial que possa parecer essa afirmação de Townsend, nós não podemos deixar de considerar alguns dados retirados da publicação Retratos da Leitura no Brasil, que é esse material aqui, Retratos da Leitura no Brasil, de 2016, um texto organizado por Zoara Faila, está disponível na internet, foi publicado pelo Instituto ProLivro. Essa publicação afirma que nas últimas décadas, o setor de literatura infantil e juvenil tem liderado os números do crescimento editorial. Informa que no Brasil, 39% dos leitores têm de 5 a 17 anos e que o número de obras editadas para esse público não parou de crescer até o ano de 2014, quando foram recolhidos os dados para a pesquisa, dessa publicação. Esses dados também revelam que a publicação de literatura infantil e juvenil só perde em números para a produção de obras didáticas. Na verdade, o mercado de livros no Brasil vem caindo, ano a ano, mas ainda em 2013,
a produção para crianças superou 70 milhões de livros publicados, enquanto a produção para adultos não chegou a 40 milhões. Em todo o mundo, o mercado de livros para crianças e jovens, apesar de todas as dificuldades, ainda continua de pé. E se temos novos escritores, é porque há um mercado. Atualmente, a área onde é mais fácil a profissionalização do escritor é a da literatura para crianças e jovens. Voltando, ou então, como eles atualmente gostam muito de falar, a literatura para adultos jovens, não é? Voltando às tentativas de entender o fenômeno da literatura infantil e juvenil, encontramos o bom senso e a sensibilidade de nossa querida escritora mineira, que nasceu em 1901, morreu em 1985, professora, poeta e tradutora Henriqueta Lisboa, que recebeu diversos prêmios, entre os quais o Prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras. Henriqueta Lisboa diz o seguinte: a natureza é sábia. Não criou um rio para adultos e um rio para crianças. Não criou um sol para adultos e um sol para crianças. O que existe é a literatura, com textos que são mais acessíveis para crianças e jovens. A ideia de textos mais acessíveis, que possam ser lidos com prazer por crianças e jovens, vai ao encontro do que dizia Cecília Meirelles, a poeta Cecília Meirelles, que também escreveu para crianças textos poéticos, como Giroflê, Giroflá, Criança, Meu Amor e o belíssimo livro Ou Isto ou Aquilo. Para Cecília Meirelles, a literatura infantil, deixa eu achar aqui a Cecília Meirelles. Aqui nós temos a fala da Henriqueta Lisboa, que eu pulei nos slides, né? E agora a Cecília Meirelles. Literatura infantil é aquela que a criança vê numa estante, pega, lê e gosta. Bom, com a bênção de Henriqueta Lisboa e Cecília Meirelles, vamos, portanto, ao menos por hora, nos despreocupar com conceitos e definições. Peter Hunt, em seu livro Crítica, Teoria e Literatura Infantil, apresenta 3 possíveis respostas à primeira pergunta do nosso título: por que estudar literatura infantil e juvenil? Em primeiro lugar, segundo Hunt, porque é importante e divertido. Em segundo lugar, porque os livros para crianças têm e tiveram grande influência social e educacional. Em terceiro lugar, porque são textos importantes, tanto em termos políticos como comerciais. O Peter Hunt também observa que, do ponto de vista histórico, vamos colocar aqui esse texto dele. Do ponto de vista histórico, os livros para crianças são uma contribuição valiosa à história social, literária e bibliográfica. Do ponto de vista contemporâneo, são vitais para a alfabetização e para a cultura, além de estarem no auge da vanguarda da relação palavra e imagem nas narrativas, em lugar da palavra simplesmente escrita. E isso é muito importante.
Isso tem uma grande importância. O Peter Hunt, quando afirma que os textos de literatura infantil e juvenil estão na vanguarda da relação palavra e imagem, certamente ele está se referindo a obras como obras da Ângela Lago, nossa querida Ângela Lago, uma escritora e ilustradora brasileira falecida há 2 anos atrás e que deixou uma obra espetacular, uma obra belíssima, com ilustrações extraordinárias. Ela é premiadíssima no Brasil, fora do Brasil. Ela tem prêmios assim importantes como Hans Christian Andersen e outros prêmios importantíssimos na Europa. Então é realmente um trabalho belíssimo, esse trabalho da Ângela Lago. E também o Brian Selznick, nos livros que publicou a Invenção, de Hugo Cabret. Deixa eu ver, porque eu tenho aqui, eu acho, os livros dele. Tenho sim. Então, vocês têm aqui o autor, um rapaz jovem, estão vendo? A Invenção de Hugo Cabret, virou filme. Sem Fôlego, que é um livro sensacional, que conta a história de um menino que era surdo de um ouvido e fica surdo do outro. Durante uma tempestade, ele pega um telefone e um raio cai e ele acaba, não morreu eletrocutado, mas ficou surdo do outro ouvido. Então ele agora está completamente surdo e é ele entrando nesse mundo do silêncio, né, da surdez, em busca do pai. Ele perdeu a mãe, perdeu o pai, ele vai em busca da família do pai dele, em Nova York, uma cidade que ele não conhece. É uma beleza de obra e parece que vai virar filme também. E os Marvels, esse eu não posso falar nada porque eu ainda não comprei e não li, mas quando eu descobri que ele lançou outro livro, eu vou correndo comprar, porque realmente eu sou apaixonada pelo trabalho desse escritor e desenhista, ilustrador. Nos livros do Selznick, o texto avança normalmente até o momento em que o autor parece que se cansa das palavras, ou então como se as palavras já não estivessem mais resolvendo, dizendo o que ele quer contar. Então ele passa a contar a história em imagens. E imagens inquietantes que dão ação, um ritmo bem ágil à história que estava sendo narrada anteriormente com palavras. O Selznick, ele segue alternando texto e imagens até o final e encanta o leitor. São livros belíssimos, são livros com um projeto gráfico extraordinário. Isso a gente não vê em obras para adultos, mas vemos em obras para crianças e jovens. Há uma característica recorrente em textos escritos para jovens leitores, lembrada por muitos dos que se debruçam sobre o tema, que é a presença de um final feliz. Nancy Mellon, em seu livro A Arte de Contar Histórias, no primeiro capítulo, intitulado O Início e o Fim, compreende o final feliz como um arquétipo e afirma que na sábia e antiga arte de contar histórias, um final feliz é sagrado. Ele elimina todas as velhas dores e recompensa todo o sofrimento e aflição. E eles viveram felizes para sempre. Equivale a um final triunfante. É como o botão que se transforma em flor em uma alegre dança com o céu límpido. Nas últimas décadas, os ensaios sobre literatura infantil e juvenil vêm crescendo nas universidades. E isso é muito bom, pois é necessário formar professores que gostem de ler, que conheçam bem a produção literária infantil e juvenil
e que saibam apresentar boa literatura para seus alunos e diferenciar uma proposta comercial de uma proposta literária. Quando eu falo proposta comercial, não estou querendo aqui discriminar a literatura de massa, o best-seller. Vejam, best-sellers como Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo, que aprisionam os leitores em enredos envolventes e levam milhares de jovens a se entregar à leitura de 200, 300, 400 páginas, também tem o seu lugar na formação do leitor. De qualquer forma, a escola é a grande divulgadora e consumidora do livro infantil e juvenil. Mas muitas vezes, deixa eu colocar aqui os Jogos Vorazes, tem um slide mostrando as capas de Jogos Vorazes, Harry Potter, não é? Crepúsculo. Então, voltando aqui, de qualquer forma, a escola é a grande consumidora do livro infantil e juvenil, mas muitas vezes quer transformar o livro em objeto pedagógico. É bom de frisar bem isso aqui. No Brasil, o governo se tornou, nos últimos anos, um grande comprador de livros para os programas de leitura, como o Cantinho da Leitura, aqui em Goiás, o PNBE, Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. E uma das consequências disso foi que a literatura infantil passou a ser tutelada, prescrita, adotada e controlada, enquadrada ideologicamente e censurada por adultos. E hoje, essa é, sem dúvida, uma das características que diferenciam a literatura adulta da literatura infantil. Na literatura infantil, há sempre um intermediário que determina de forma autoritária o que a criança deve ler. Isso parece que ficou tão comum que as pessoas nem percebem o quanto isso é estranho, o quanto isso é contraprodutivo. Tirando as crianças que são loucas por livro, que já vêm assim do berço, enlouquecidas por livros e por leitura, aqueles que são os ratinhos de biblioteca, são chamados também de tracinhas de livraria, e que escolhem o que querem ler, a grande maioria das crianças lê aquilo que os adultos escolhem para elas. Os professores trabalham com os livros que o MEC compra em seus programas. O MEC segue os parâmetros curriculares e são os temas transversais apresentados nos parâmetros curriculares que acabam por determinar o que a criança lerá nas escolas. E os escritores, para vender seus livros, acabam seguindo a cartilha dos temas propostos pelo MEC. Lembramos aqui que literatura de encomenda nunca deu certo na história. Os grandes ditadores de todas as épocas sempre encomendaram a escritores textos que enaltecessem seus regimes. Isso aconteceu sempre. A literatura para crianças e jovens... e o que aconteceu com essa literatura de encomenda? A literatura nazista, a literatura fascista, a literatura comunista, do início desses regimes totalitários. Foi tudo para a lata do lixo da história. Quem é que hoje consegue identificar a literatura nazista escrita na Alemanha? Quem é que lê isso hoje, né? Então, a literatura para crianças e jovens sempre esteve muito próxima da educação. Mas hoje, parece que os padrões de educação
e de formação de uma criança estão mudando. Por isso é importante, especialmente em um curso de letras, o estudo da literatura infantil e juvenil, evitando repetir discursos ingênuos e idealizados. As crianças, assim como os adultos, são personalidades que se diferenciam umas das outras. Crianças são pessoas diferentes, que gostam de coisas diferentes. Não é aceitável e nem produtivo a imposição de obras e de autores escolhidos e mediados por adultos padronizados ideologicamente, né? Então, muita censura aparece aí. Um grupo, por exemplo, de pais evangélicos podem bloquear um livro, proibir aos seus filhos, aos seus alunos, um livro que lhe parece um livro. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu tenho um livro que se chama Vento Norte. Ele foi adotado numa escola aqui de Goiânia e alguns pais proibiram os filhos de ler. E aí eu fiquei preocupada. Falei, gente, mas como é que vai ser para as professoras trabalharem com esse livro? Quando eu for lá falar do livro, como é que vai ser? Não se preocupe, não. Todos eles correram para a biblioteca. Quando os pais proibiram, foram para a biblioteca e todos estão lendo. Todos terão lido o seu livro quando você vier dar a palestra. Bom, proibido, né? Proibido, todo mundo se interessa. E meu livro não tinha nada de espírita. Meu livro é um livro fantástico. A história é uma história fantástica. Não tem nada a ver com o espiritismo, né? Simplesmente é fantástico. E o fantástico foi mal interpretado por gente que não conhece literatura, que não tem o hábito de ler, não é? Então, não é aceitável, não é produtivo a imposição de obras e autores, escolhidos e mediados por adultos padronizados ideologicamente, seja em que ideologia for. A criança deve ter o direito de escolher o que quer ler, ou a leitura será sempre uma espécie de tortura. Chegamos então à segunda questão de nosso título. Por que ler literatura infantil e juvenil? Posso responder com as palavras de Peter Hunt, porque é divertido. Como professora de literatura, preciso ler e reler os textos com que presentei os meus alunos. Antigamente, eu definia as obras que seriam estudadas em determinado semestre e, nas avaliações, cobrava a leitura, que era obrigatória. Depois que comecei a trabalhar com alunos surdos, tive que mudar os procedimentos por causa das dificuldades que geralmente têm esses alunos com a leitura em língua portuguesa. Passei, então, a utilizar mais filmes e outros recursos visuais relacionados aos textos e a sugerir as leituras em vez de cobrá-las como uma obrigação. Os resultados dessa mudança de foco me surpreenderam. Os alunos compram ou procuram na biblioteca os livros comentados em sala de aula e algumas vezes estabelecem relações afetivas com a obra ou o autor, objeto de nosso estudo. Por exemplo, na primeira metade do semestre, na disciplina Tópicos da História da Literatura, lemos... Não é na primeira metade, é na segunda metade. Tópicos é da segunda metade do semestre. No segundo semestre, né? Nós lemos Romeu e Julieta, de Shakespeare, e vemos 3 filmes: Romeu e Julieta, A Megera Domada e Shakespeare Apaixonado. Na sala de aula ou pelos corredores, os alunos vêm me mostrar o que estão lendo. Hamlet,
Rei Lear, A Comédia dos Erros, A Tempestade, Noite de Reis, textos que aparecem nos diálogos do filme Shakespeare Apaixonado, aos quais me refiro no decorrer dessas aulas, contando trechos ou resumindo a história. Uma leitura sugerida, recomendada, mas não obrigatória. Eu adoro ler, mas se fosse forçada a ler alguma coisa, a ler por obrigação, sem estar devidamente motivada, sei que seria bem desagradável. Acho que não teria me tornado uma leitora apaixonada se alguém tivesse me perseguido com a obrigação de ler um livro que eu não escolhi. Na verdade, meu gosto pela leitura não era nem muito bem visto pela minha família. Muitas vezes precisei me esconder em cima de árvores, debaixo de camas, atrás de armários, para ler sossegada. Uma coisa é certa: não há fórmulas. Não há fórmulas para fazer uma criança ler com prazer. A ação mais eficiente é ler para elas, desde bem pequenas. Ver pessoas lendo com prazer é um bom exemplo para a criança, que gosta de imitar os adultos. Mas forçar uma criança a ler algo que não lhe interessa, cobrando depois a leitura em forma de avaliação, definitivamente isso não funciona. Na verdade, essa é uma vacina bem definitiva contra o vírus do prazer de ler. Afinal, retomando as questões do título dessa aula, por que ler literatura infantil e juvenil? Talvez a melhor resposta seja porque esses textos são prazerosos e só o prazer nos transforma em leitores. A literatura infantil e juvenil é uma ponte para a literatura destinada a adultos. E o papel do professor é ajudar o aluno a descobrir o que se oculta nas entrelinhas e a perceber que certos temas expõem conflitos humanos ancestrais, como o medo da morte e o desejo da imortalidade, o amor eterno, a busca do filho perdido ou a busca pelo pai, questões relativas à identidade, a luta para que a justiça seja feita, enfim, os enfrentamentos e transformações presentes no percurso de um jovem iniciado. A literatura é profundamente humana. Por isso, como nos afirma Antônio Cândido, que é esse senhor simpático aí, que infelizmente já faleceu, autor de uma quantidade enorme de textos de crítica literária, em seu ensaio, um ensaio famoso, que está na internet, bem fácil de vocês acessarem, mas eu vou deixar para vocês esse texto no SIGA, o ensaio O Direito à Literatura. Ele fala das funções da literatura e uma dessas funções é a humanização. A literatura nos humaniza e nos faz viver. Bom, chegamos ao terceiro questionamento do título de nossa aula. Por que escrever literatura infantil e juvenil? Clarice Lispector escreveu 5 livros infantis. O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, Quase de Verdade e 12 Lendas Brasileiras, Como Nasceram as Estrelas. Sobre escrever para crianças e jovens, diz Clarice. Vou colocar aqui o slide para vocês acompanharem a fala de Clarice.
Aqui são os livros, alguns dos livros da Clarice, uma foto dela, e agora a fala da Clarice Lispector. Quando eu me comunico com o adulto, na verdade, estou me comunicando com o mais secreto de mim mesma. Aí é difícil. O adulto é triste e solitário, mas a criança tem fantasia. Ela é solta e feliz. Para responder a essa pergunta, por que a literatura infantil, por que escrever literatura infantil e juvenil, gostaria também de falar por mim como escritora, diante dessa experiência sempre tão pessoal que é o ato de escrever. Mas para falar da minha escrita, preciso antes falar de minhas primeiras leituras. E ao me lembrar de meus primeiros livros, vem a imagem de Monteiro Lobato, o escritor que iluminou a minha infância. Dizia que desejava escrever livros-casa, onde as crianças pudessem morar, e por isso criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo. No meu caso, o Sítio de Lobato foi minha segunda casa, meu refúgio, pois minha casa não era um lugar muito tranquilo. A leitura de Lobato me fortaleceu diante do sofrimento, do medo e das incertezas. A obra de Lobato foi um presente da vida. Acredito que todos nós, quando recebemos um presente precioso, temos vontade de retribuir, não é? No meu caso, acho que uma das motivações para escrever é retribuir o presente que recebi desse escritor extraordinário, Monteiro Lobato. E eu acredito que muitos escritores, pelos depoimentos que dão, acabam escrevendo porque tiveram essas referências. Eram grandes leitores, liam muito em criança e chega uma hora que aquele que lê muito começa a querer escrever também. Então é um processo quase que natural. Quando me perguntam por que não escrevo para adultos, sempre me lembro de Lobato, que tinha uma expressiva obra contística para adultos, como podemos constatar com Negrinha, Urupês. Eu acho que eu tenho 2 imagens aqui de alguns livros dele, Cidades Mortas. E ao fim da vida declarou que lamentava o tempo que havia perdido escrevendo para adultos. Eu, como leitora de Lobato, também acho que ele devia ter escrito mais obras para crianças. Eu me lembro a minha tristeza quando, depois de passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto livro da minha coleção, da coleção que eu ganhei em 1957, quando eu tinha 7 anos, ganhei de papai, quando eu cheguei na 17ª obra, que eu vi que acabou, não tinha mais nada para ler, eu fiquei muito infeliz mesmo. E falei para o meu pai, e agora? Agora acabou, e agora? Ele falou, releia, começa de novo. Vai lá para Reinações de Narizinho, você já vai ler com outros olhos. E foi o que eu fiz. Ali eu aprendi não apenas a ler, mas também a reler os textos, não é? De literatura. Bom, acho que não sei se vocês estão ouvindo um menino falando aí com o papai dele, é o meu neto. Essa hora as crianças vêm para cá, para a chácara, para conversar um pouquinho. Bom, então, continuando, muitas vezes nós perdemos tempo envolvidos em atividades vazias de sentido. E a vida precisa sempre fazer sentido para nós. Escrever para crianças e jovens, formar leitores em um país tão carente em termos educacionais, faz sentido para mim. Mas há algo mais. O senso de missão. É como se o trabalho de escrever me ajudasse a cumprir melhor a minha vida. Eu vou terminar com vocês esse encontro com um trecho
da carta que Monteiro Lobato escreveu ao educador Anísio Teixeira em 1944. É um trechinho, eu vou deixar essa carta para vocês como exercício junto, né, no cigarro. Então vamos lá. Temos, deixa eu ver se entrou, entrou. Temos o vago sonho de encontrar um livro que nos seja uma casa definitiva, a casa de sonho que procuramos. Um livro no qual moremos ou passemos a morar, como um rato dentro de um queijo. Um livro que seja casa e comida. Para mim e para muitos leitores, um livro é isso. Quando eu estou lendo ou quando estou escrevendo, ele é casa e é comida. Então, com isso, pessoal, até a próxima. Essa talvez seja a nossa última aula. Eu preparei essa aula para ser a última. E qualquer coisa a gente entra em contato pelo cigarro, tá? Um grande abraço.